E aí, pessoal, beleza? Meu nome é Wesley Igor e esse é o podcast Debugando Carreiras. Hoje estamos no episódio 1, episódio piloto, e para esse episódio especial tenho aqui do meu lado ninguém mais, ninguém menos que Thiago Santana, engenheiro de dados. Ele vai ser nosso convidado inicial e espero que venha mais vezes aí no nosso podcast. Você que está nos assistindo, pode já deixar nos comentários aí dúvidas, sugestões e etc. Porque quem sabe numa próxima vez eu trago o Thiago aqui de novo para responder as dúvidas de vocês, beleza? Então, vou liberar aqui a tela. Thiago, e aí, cara, como é que você tá? Se apresenta um pouco aí pra galera, fala um pouco de você, o que, que você faz e a gente vai seguir aí. E aí, pessoal, beleza? Sou o Thiago Santana, sou engenheiro de dados. Já trabalho com tecnologia há cerca aí de 3 anos e nos últimos tempos aí eu estou focado na carreira de engenharia de dados. Thiago, você é engenheiro de dados, cara. Explica aí pra galera, assim, de forma por alto, o que que faz um engenheiro de dados. Cara, assim, vai depender muito do seu projeto e da sua empresa. Mas basicamente a gente transfere dados e deixa o dado ali disponível para as outras áreas usarem. Por exemplo, a gente tem muito como hoje a área de ciência de dados e análise de dados. Mas para essas áreas terem os dados prontos ali para eles usarem, tabelas bonitinho, transformado, tudo sem faltar dado, tudo certo, é a hora que o engenheiro de dados atua. Por exemplo, a gente pega muito dados de APIs ou documentos CSV espalhados por aí, que as empresas, a maioria das empresas tem muitos dados espalhados, e a gente centraliza tudo ali, quase 100% das vezes na nuvem, e deixa centralizado em um banco de dados ou um data lake, um data warehouse ali, para os cientistas e analistas de dados usarem e outras áreas do negócio também. Então, engenheiro de dados aí, na tua função fazendo uma analogia aqui com a mineração, né? Você é aquele cara que vai lá minerar mesmo o minério bruto, né? No caso, né? Essa parte aí é a parte da extração dos dados, né? Na engenharia de dados a gente tem o termo ETL, que seria a extração, a transformação e o load, que seria o carregamento na tabela, Uhum. e essa parte inicial é a extração, pegar os dados em algum lugar, em uma API, um arquivo, outras tabelas, um banco de dados legado. A parte da transformação seria ali juntar tudo, algo que faça sentido, algo que não esteja dados faltando ou dados nulos, dados errados, e a parte do load seria mesmo o carregamento em um banco de dados ou um data lake. E você aí com sua equipe está envolvido nessas três fases aí do ETL, então, no caso. Isso. Que bacana, cara. E na empresa que você trabalha, assim, não precisa, se não quiser citar o nome e tal, mas é uma empresa grande ou uma multinacional? Como que é seu regime de trabalho? Você é CLT hoje? Você é PJ? Você trabalha presencial? Como que tá seu regime hoje em dia aí? Cara, atualmente eu estou trabalhando numa empresa bem grande, estou trabalhando na IBM e Maneiro. estou trabalhando de home office hoje. CLT, com vários benefícios, eu gosto também do CLT, tem gente que julga, né? Mas pelos benefícios também às vezes compensa. Legal. Você tem quantos anos, Thiago? Só pra galera ficar por dentro aí. Faltou isso na apresentação, mas eu tenho 22 anos. 22 anos já tá de home office aí. Muito bacana, cara. E pegando aí 22 anos, carreira relativamente curta, né? Você já começou sua carreira trabalhando com engenharia de dados ou não? Então conta um pouco pra gente aí, desde ali da faculdade, de que você saiu da faculdade até chegar no home office hoje numa estabilidade aí pra gente. Cara, na verdade, no início da faculdade eu já comecei a estudar e querer trabalhar com desenvolvimento. Comecei estudando. É o caminho É, padrão, né? Todo mundo que entra na TI pensa no desenvolvimento primeiro, né? É. Eu dei ali, eu acho que uma sorte também de me preparar e comecei a estudar logo Java, que é uma das mais difíceis. Então aprendi já bastante coisa no início. E ali eu consegui um estágio de suporte no começo, mas continuei estudando desenvolvimento, não desisti. Aí, cerca de um ano assim que eu estava na faculdade, eu consegui um estágio no Banco do Brasil como desenvolvedor. Lá eu fui para mexer com Java, mas também mexer muito com PHP. E quando eu estava ali mais para o fim do meu estágio, eu comecei a mexer muito com banco de dados, banco de dados legado ali, mexendo na parte de umas coisas mais legadas e avançadas de banco de dados, e eu me interessei muito na parte de dados, comecei a procurar, ver, estudar, SQL mesmo mais avançado, e aí, cara, eu vi também isso, da parte do desenvolvimento. Muita gente, hoje em dia, quer ser desenvolvedor, e tem muita gente para pouca vaga, sabe? Então, eu vi isso quando foram contratar um estagiário lá e só tinha gente de desenvolvimento, não tinha ninguém para dados.
E aí eu comecei a pegar as tarefas ali do estagiário de dados que tinha saído e fui estudando, fui procurando as oportunidades. Foi aí que eu vi a área de engenharia de dados, que eu vi que tinha que programar, que eu gosto de programar em Python, essas coisas, e mexer muito com dados. Então eu comecei a estudar. Ainda quando eu estava na faculdade, eu consegui uma vaga de júnior no hospital aqui de Brasília. Você ainda Essa, estava, então, desculpa, você ainda estava durante a faculdade, você já passou do estágio e já conseguiu uma vaga CLT, então, antes de terminar. isso. Antes de Legal. terminar, eu consegui uma vaga de analista de dados júnior. Aham. Era presencial, 100% presencial na época. Uhum. E aí, cara, eu continuei estudando, não desisti, fiquei ali quase um ano nessa empresa. E posteriormente agora, depois de 3 meses que eu tinha me formado, me formei em ADS. Depois de 3 meses que eu tinha me formado, eu consegui uma vaga aí, home office de engenheiro de dados na IBM. Que maneiro. Então, ADS, para quem não sabe, gente, é Análise e Desenvolvimento de Sistemas. É uma das faculdades mais procuradas aí para quem quer entrar na área de tecnologia. Então, ali, desde se formar até o home office, foi quanto tempo? Mais ou menos. Foram exatos 3 meses. 3 meses? 3 meses. Então, você se formou, depois de 3 meses você já estava de home office, full home office. Full home office. Eu Que consegui, eu maneiro, cara, muito me maneiro. formei ali em junho e em setembro eu já estava na vaga home office. Inclusive, pessoal, as redes sociais do Thiago, o LinkedIn dele vai estar aí embaixo para você que quiser saber mais sobre a carreira dele. Um ponto que você levantou aí, Thiago, interessante, é que todo mundo que vai começar a faculdade de TI e entrar na área, todo mundo só olha para desenvolvimento, né? É Exatamente. Python, JavaScript. Só que a gente precisa lembrar que a área de tecnologia ela é muito mais abrangente do que somente o desenvolvimento. E como você bem disse, é uma realidade hoje, toda vaga de desenvolvimento é, sei lá, 1.000 candidatos para uma vaga. E se você for para outras áreas, como por exemplo a área de dados, né, de DevOps, enfim, infra, sei lá, várias outras coisas, tem muito mais, muito menos concorrência para poder entrar nessas áreas. E, por exemplo, a área de engenharia de dados é uma área que o pessoal hoje não enxerga tanto assim, né? Exatamente. Beleza. E muita gente que está na faculdade ainda não entrou em uma empresa, não sabe realmente como funciona e pensa que tudo é desenvolvimento, né? Mas depois que você entra na empresa, você vê o tanto de área e oportunidades que tem, né? Maneiro. Thiago, apesar da sua carreira ainda ser curta, eu acho que você nem teve tempo para pensar nisso, mas curiosidade mesmo. Em algum momento ali durante a faculdade ou durante os estágios, você pensou em mudar de área ou desistir, ou disse, cara, TI é muito difícil, porque é realmente uma coisa que acontece com uma certa recorrência, né? O pessoal começa a faculdade pensando ali em ganhar bem e tal, e acaba largando porque acha às vezes muito difícil, ou enfim, outras questões. O que você tem a dizer aí sobre esse assunto? Eu acho que as pessoas que desistiram é porque entraram mesmo na área procurando só o dinheiro, né? Então, eu acho que eu não desisti, nem pensei em desistir, porque eu realmente gostei. Quando eu comecei a aprender desenvolvimento, eu gostava, eu gosto de Uhum, desenvolver, resolver os problemas, desenvolver coisas novas, então realmente eu gostei. E nunca uhum. passou pela minha cabeça desistir, porque eu não estava só pelo dinheiro, eu também gostei bastante. Caramba, muito maneiro esse ponto que você levantou. Às vezes quem desiste, né, é porque entrou só iludido, né? Assim, faça a faculdade e saia ganhando 15 mil no outro dia, né? Que não é assim, né? Não é assim. Não é bem... Aí, Apesar de, assim, eu te considero um case de sucesso, né? Assim, sair da faculdade há pouco tempo, tá de home office. Mas, ainda assim, eu tenho certeza que você tem muito para caminhar ainda e para evoluir na carreira. E, enfim, muitos objetivos. Já emendando nisso aí, até interessante que você tem pouco tempo de carreira, o que você almeja aí para os próximos anos? Vamos colocar um médio prazo aí de uns 5 anos ou 10 anos, o que você quiser. Em termos de carreira, o que você quer trabalhar com o quê? Você quer continuar evoluindo na engenharia de dados ou você pensa também em expandir para outras áreas? O que você pensa aí para os próximos anos de plano de carreira aí que você tem? cara, agora no momento eu estou pensando em focar na engenharia de dados, focar em aprender todas as ferramentas usadas ali. Para quem não sabe, engenharia de dados usa muito cloud, e eu estou trabalhando hoje com a GCP, com a Google Cloud, então eu estou focado ali em Uhum, aprender todas as ferramentas do Google Cloud, essa que está ao meu alcance. Como também existem muitas outras vagas que pedem GCP, que pedem um conhecimento na nuvem, eu vejo, almejo assim, vejo muita oportunidade na parte de arquitetura de dados, que seria mais ali para você arquitetar todo o ambiente.
sabe? Ter que ver, o que gasta menos na nuvem, como você vai resolver esse problema aqui nessa empresa e tal, e ser uma parte ali também mais avançada nessa parte de ver, antes de resolver o problema, ver como resolver da melhor forma, sabe? Então, eu penso muito assim, crescer nessa área mais de dados mesmo, focado em dados, mas em toda a arquitetura e infraestrutura dos dados ali. Então, o meu foco assim, é estudar nuvem, dados e o que agrega valor realmente para o negócio. Legal. Até porque hoje em dia as vagas, independente da área, desenvolvimento, infra, dados, ela não vai pedir um cara que sabe só aquilo ali, né? No mercado de trabalho hoje, a gente fala bastante que você saber um pouco de cada coisa é ruim, entre aspas. Mas o ideal, né, que a gente considera é você se especializar em alguma coisa. Mas se especializar em alguma coisa não quer dizer que você sabe só aquilo. Você pode ser especialista em alguma coisa, mas quanto mais background você tiver de outras tecnologias ou do ecossistema que gira em volta daquilo que você é especialista, isso vai ser melhor para você e vai te destacar numa vaga de emprego. Você falou aí de Google Cloud, que é o que você está usando, mas eu queria que você, na medida do possível também, né, explanasse para a gente aí quais tecnologias que você usa hoje aí na área aí de engenharia de dados. O que você usa de ferramenta e de tecnologia para trabalhar no dia a dia? Cara, para você ser um engenheiro de dados hoje, você tem que saber ali ó, a estrutura básica ali do Python e do SQL, que é o principal ali, o core, porque praticamente todas as ferramentas que você vai usar, seja na nuvem, seja no seu computador, ali dentro você vai estar usando Python e SQL para desenvolver as soluções. Por exemplo, no Google Cloud a gente tem o BigQuery, que é para engenharia de dados, mas dentro dele é tudo SQL. Então, não adianta você aprender BigQuery e não saber SQL, entendeu? Também aí nós temos a parte ali de Python, que seria ali o Cloud Run e Cloud Functions ali do Google Cloud, são só nomes de um lugar onde você roda o seu Python, sabe? Então você tem que saber Python, além das nuvens, você tem que saber Python, tem que saber o básico, tem que saber o fundamento do Python. E também, essas são as duas principais, mas eu vejo algumas vagas que pedem Java, Scala, outras pedem linguagem ali que você encontra no Power BI, que é a linguagem R, ali mais para análise. Mas, cara, assim, o foco principal, se você quer ser um engenheiro de dados para você estudar, tem que ser Python e SQL. Além, claro, da lógica ali que você toda vai precisar. Uhum, E as ferramentas. Aí para engenharia de dados também é importante você aprender Databricks, que é muito pedido no mercado. Também uso hoje no meu trabalho. Além do Databricks, você tem que entender o que é Spark, que é ali o motor de processamento ali para Big Data, né? Para muitos dados, você usa Spark para processamento em clusters. E para orquestrar ali, se você tem um trabalho ali, uma pipeline de dados que tem muitos passos, tem muitos jobs em Python que a gente chama, você precisa saber do Airflow, que o Airflow é basicamente para você orquestrar esses trabalhos. Por exemplo, se você tem um trabalho lá em Python, um job em Python, que roda todo dia, meio-dia, quem vai definir se é o Airflow. Então também é uma ferramenta muito importante que a gente usa. uhum. E essas ferramentas estão todas na nuvem, então eu acredito que você consegue, quem está estudando consegue achar aí grátis por algum período de tempo e começar a estudar e aplicar os conhecimentos. Legal, cara. Voltando um pouco atrás aqui, eu acabei de pensar nisso. Você falou que trabalhou no Banco do Brasil, trabalhou num hospital, hoje está na IBM e eu tenho certeza que essas vagas aí não caíram no seu colo do céu. Então, eu queria que você explicasse até para o pessoal que está assistindo a gente, que geralmente vai ser o pessoal que está entrando na área e tal, qual foi a sua estratégia para conseguir montar um currículo legal e conseguir se destacar tanto desde a seleção ali do seu currículo até a entrevista. E já emendo também na mesma pergunta, o que você estudou, fora da faculdade, né? O que você estudou ali mais no início para poder conseguir destacar o seu currículo e conseguir entrar no mercado, assim. Eu digo, você usa muito LinkedIn, essas vagas foram via LinkedIn, ou foram mais pesquisa orgânica, ou foi no boca a boca? Como que foi lá no início para você conseguir destacar seu currículo no meio de uma galera e conseguir ir galgando esses passos aí até chegar no momento atual? Cara, eu acho assim que desde o início você tem que usar todas as plataformas, não só o LinkedIn, mas você tem que procurar, quem está procurando a primeira oportunidade, tem que procurar em todos os lugares.
LinkedIn, Indeed, tem vagas no Telegram, no WhatsApp, até no boca a boca mesmo, para quem está procurando a primeira oportunidade, vai na sua cidade, procura uma empresa que está precisando de, sei lá, pode ser de suporte mesmo, e você tem que ir atrás, cara, porque muita gente eu vejo hoje que não corre atrás, não estudam e às vezes acaba se frustrando, mas você tem que se esforçar ao máximo se é isso mesmo que você quer. Então eu usava todas as plataformas, eu consegui a minha primeira vaga de estágio, se eu não me engano, foi vendo a vaga em grupos de WhatsApp e mandei o meu currículo lá no número, fiz a entrevista e passei. Essa primeira, assim, eu não me preparei muito, mas eu acredito que eu já estava preparado ali porque eu já vinha estudando, mas para entrevista e currículo eu não tinha me preparado tanto assim como eu preparei para as outras. Por Uhum. exemplo, aí eu entrei nessa vaga, era de suporte, a primeira, e comecei a procurar vaga de desenvolvimento. Aí o nível subia um pouco, eu tinha que estar com um currículo melhor, estar bem preparado para a entrevista. Sim. E eu fiz assim, cara, vários processos seletivos antes de conseguir esse do Banco do Brasil, vários mesmo, reprovei entrevistas, e uma dica muito boa também, que se você tá aí reprovando em entrevista, não sabe o que pergunta ali pro recrutador que te entrevistou, pergunta um feedback, o que você pode melhorar, isso, aquilo, outro, que foi isso que eu fiz quando eu reprovei uma vaga que era muito boa de estágio, que era uma empresa também muito grande, mas eu reprovei na entrevista, na última entrevista, e eu perguntei para a primeira menina ali que eu fiz a entrevista o que que eu poderia melhorar, o que que eu fiz de errado. Bacana. Peraí, passa a moto aqui. E aí, e aí ela me passou um feedback ali e disse alguns pontos. Depois disso, eu comecei a estudar esses pontos, comecei a ver vídeos, procurar vídeos como melhorar o currículo para programador, para TI, como melhorar o currículo, como fazer projetos pessoais para botar no seu portfólio também é muito importante. Eu fazia muito projeto pessoal em Java que eu estava estudando. Aí Fazia no muito. caso, desculpa, nesse caso você ainda estava meio que olhando para desenvolvimento, né? Nessa fase aí, né? Mais ou menos. Nessa fase do início eu estava ali focado no desenvolvimento, então eu Aham. desenvolvi muito projeto em Java, botava no meu GitHub, postava no LinkedIn, falava o que eu fiz, tal. E Uhum. aí eu comecei, como eu já estava com uma base boa ali de programação, eu sabia os conceitos, sabia explicar na entrevista o que era cada coisa, o que era uma É, isso é API, muito o que importante. era um framework, o que era isso, aquilo, outro, para vagas de estágio é o que você precisa saber. Eu comecei a estudar sobre fazer entrevista melhor e melhorar o meu currículo. Eu via vídeos sobre isso, eu pesquisava, perguntava para a IA, para o chat GPT, e fui montando meus currículos ali, uns modelos melhores. Uhum. Muita vaga me inscrevia, não tinha retorno, fazia muita entrevista, reprovava, mas continuei estudando, vi vários vídeos. E eu lembro que na entrevista que eu passei no Banco do Brasil, eu tinha feito tudo o que eu ia falar, já tinha deixado pronto ali no bloco de notas tudo o que eu ia falar, porque Aham. você sabe que tem perguntas padrões em entrevista. Por exemplo, a Sim. pessoa sempre pergunta: fala um pouco mais sobre você. Às vezes você não tá ali na ponta da língua. Então você anotar isso é muito importante. Então eu anotei todas as possíveis perguntas ali de entrevistas e fiz tudo que eu ia falar. E, cara, assim, eu fiz essa entrevista, falei tudo certinho do Banco do Brasil. Quando acabou a entrevista, eu fechei a cal, eu falei assim, eu tenho certeza que eu passei. Aí, Maneiro. outra, passou uma semana, o cara me ligou e eu consegui. E, inclusive, essa vaga eu consegui pelo CIE, né, que aqui de Brasília Uhum. foi pelo Ah, é, a LinkedIn. gente não falou isso, né? Thiago mora em Brasília, apesar de trabalhar de home office. É, O começo da foi carreira foi aqui em Brasília, nos presenciais, né? isso. Uhum. Aí, essa vaga aqui em Brasília, no Banco do Brasil, também era presencial, né, estágio. Uhum. Foi pelo CIE. Então, assim, tem várias plataformas de estágio aí que o pessoal não chega a ver. Fica focado ali no LinkedIn ou Indeed, e às vezes tem vagas aí de estágio na sua cidade, aí, nos programas de estágio aí que você conhece quando está na escola, mas Uhum. tem vagas de TI nas empresas lá. Então, foi isso, cara. Eu estudei bastante, assim. É, legal. E depois do banco eu já estava mais preparado, já fiquei Uhum. um ano e meio ali, então já tinha mais experiência em fazer reuniões e me apresentar, isso, aquilo, outro. Uhum. E aí as próximas vagas foi mais natural. Eu me inscrevi ali, chamavam, fazia entrevista e eu consegui Mas isso passar. assim, em meio a algumas reprovações, imagino, né? Para ser aprovado, né? Eu Sempre. me inscrevi e foi aprovado. Não. É. Antes de sair do banco, eu também reprovei algumas vezes. Uhum. Algumas inúmeras vezes, na verdade. Normal. Quem pensa aí não é fácil. Quem fala, passei na vaga aqui, mas, pô, reprovei em 50 aqui. É, o pessoal só vê onde você tá, né? Ninguém vê a caminhada. Quanto mais você se inscreve, mais chances você vai ter e uma hora você vai passar. Essa é a É, dica. isso aí. É, pegando o gancho do que o Thiago falou, na tecnologia, até algumas pessoas me perguntam, né, sobre estudar e tal.
nessa área, nossa, estudar não é só ter o certificado. Estudar é você saber realmente do que você está falando, porque numa entrevista é isso que vai fazer a diferença. O cara vai te perguntar: tá, cara, mas como que eu faço para subir uma API, sei lá o que, em Python e coletar um dado? Aí você vai falar: ó, tem que fazer isso aqui, eu posso usar Fast API, eu posso usar não sei o que, eu posso usar Django, qualquer coisa assim. Só de você falar essas coisas, o cara que está te entrevistando, o técnico, vai saber, pô, esse cara manja, ele já trouxe ali uma Fast API, já trouxe um Django, que foi algo que eu nem falei. Então, realmente, a gente estudar para uma entrevista ou uma tecnologia para quem está entrando, não, assim, ter o certificado no teu currículo talvez vai te destacar teu currículo para você ser chamado. Mas na hora da entrevista mesmo, o que vai fazer diferença é se você realmente sabe ou não. Não é isso, Exatamente. Thiago? Exatamente. O que eu estava falando aqui, mais a parte que eu falei de estudos para fazer a entrevista melhor. Uhum, Mas todos os dias eu estava ali no meu quarto, ali no meu background, ali estudando a programação, uhum, estudando todos os conceitos de Java, de Spring, que na época era o que eu queria, uhum. estudando tudo. Então, na hora de fazer a entrevista, essa parte eu tinha que saber falar e eu realmente sabia. Então, você tem que dar a sorte de pegar a vaga e você tá preparado. Então você tem que estar preparado, senão você nunca vai dar sorte de passar na vaga, tipo isso. Beleza. Tiagão, quanto tempo você está trabalhando de home office full? Cara, agora de home office vai fazer 4 meses, faz Aham. pouco tempo. Então eu passei, para quem pensa que é fácil também, eu passei bastante tempo aí, alguns anos indo presencial, Ah, pegando você, cara, sua vida tá um morango. Quem passou bastante tempo presencial foi eu, pô. da minha geração, que sofreu bastante. É, Mas é porque o povo vende muita ilusão na internet, né? Pensa que a empresa é maravilhosa, vai ser home office, mas não, galera. Se você quer começar, você tem que ir mesmo no presencial, não tem importa, que ir na vaga de suporte, né? tem que ser Tem que suporte. entrar embaixo de mesa pra trocar teclado, essas coisas. Eu já vi gente na minha faculdade mesmo recusando vaga de suporte porque dizia, não, quero ser desenvolvedor, mas, né, o cara tem que entrar de algum jeito. É, cara, tem que entrar na área. E aí, voltando, puxando o tema do home office aí, você que chegou a trabalhar um pouco presencial. Primeiro, quero perguntar da sua rotina assim, do dia a dia, como que é seu trabalho de home office, e também já vou emendar na outra pergunta que é o que que você está achando do home office e se isso é melhor ou é pior para quem está começando. Eu estou considerando que você é um cara que está começando também, então é, conciliando aí vida pessoal e vida profissional, você acha que o home office é bom ou atrapalha? Qual é a sua visão aí do home office? Cara, depende muito, porque na vida pessoal, com certeza o home office é muito bom. Você tem tempo Uhum, para fazer as coisas, você tá aqui, você vai ali no restaurante, almoça, você vai ali na padaria, compra um pão. Isso no presencial é inviável e todo mundo sabe disso, que o home office nessa parte pessoal é muito bom. Mas eu acredito que na parte profissional, quando você está começando, cara, um presencial é essencial para você aprender mais. Você uhum. não tem jeito, não tem o que dizer. Você com certeza vai aprender mais com o cara ali mais experiente do seu lado, te falando o que fazer, te falando como fazer, e falando faz isso, isso, isso. Se você tem uma dúvida, chama. Com certeza no início. Uhum, Se você quer aprender mesmo, quer crescer na carreira, é até preferível que você pegue vagas presenciais ou híbridas, uhum. porque, cara, realmente, na parte profissional de aprendizado, o presencial é muito importante, porque no remoto é muito difícil você pegar as coisas, aprender sobre o negócio, ainda mais estando longe. Bacana, cara. Eu passei muito tempo no presencial também, vim pro home office há pouco tempo, e é que nem o Thiago falou. É muito bom no pessoal, mas tem entre aspas, um problema, assim. Que o cara, acho que também o Thiago vai concordar comigo, o cara ele tem que ser muito focado e muito sério, vamos falar assim. Porque no home office é muito fácil a pessoa se acomodar, no sentido de parar de estudar, de fazer uma entrega ali básica e passar o resto do dia só, sei lá, vendo série ou jogando videogame. Então, para a pessoa que almeja crescimento, home office pode ser até uma armadilha, assim, né? A pessoa tem que ter muita consciência do que está fazendo e de onde quer chegar, tem que traçar metas, porque se a pessoa é muito fácil a pessoa se acomodar no home office, estacionar ali onde ela está e acabar não progredindo na carreira. Inclusive, Thiago, tem até
Caso que passou assim perto de mim, que a empresa que eu trabalhava, ela acabou o contrato com o cliente e entrou outra empresa no lugar. E aí o cliente ele indicou só alguns dos funcionários para permanecer, né? E a outra empresa foi lá e recontratou. E uma galera que estava ali no home office só, vamos dizer, empurrando com a barriga, essa galera ficou a ver navios e não foi contratada e passou reto e ficou sem emprego, né? Acabou sendo desligada da empresa onde acabou o contrato e não foi para frente, né? Isso aí é uma armadilha aí do home office, né? E aí, o que, que você pode complementar sobre essa parte aí de continuar estudando e tal? E se o home office até. Eu acredito que sim, tá? Mas na sua visão, se ajuda mais nos estudos ou enfim, o que, que você tem a dizer desse ponto que eu levantei? Recentemente, um tempo atrás, teve até uma polêmica aí do Itaú, né, que várias pessoas de Verdade. home office foram demitidas por falta de produtividade. Então, realmente, é muito fácil a pessoa entregar coisas de qualquer jeito, deixar para entregar na última hora. Então, cara, isso aí vai da consciência de cada um. Você faz ali o seu trabalho. Se você quer crescer, quer empregos melhores, quer ganhar bem, quer crescer na carreira, você tem que fazer o máximo, cara. Você tem que entregar, tem que continuar estudando. E tá sempre no home office. Eu também acho uma coisa assim legal, que é minha pessoal assim, mas eu tô sempre disponível. Então, se o cara às vezes até já passou do horário aqui, engenharia de dados às vezes acontece isso, que quebrou um pipeline ali, alguma coisa, já até às vezes já passou do horário, o cara fala: "Ah, tem como você arrumar isso aqui?" Cara, eu tô aqui, eu quero aprender, eu quero evoluir. Às vezes eu vou lá, entro, ligo o meu notebook, entro e resolvo. Então, assim, o cara que quer trabalhar, quer crescer no home office também é muito bom por isso. E também na parte de estudar, uma coisa que eu nunca parei assim foi de estudar. É Mesmo no presencial, se você tá no presencial, cara, você arruma um tempo ali no horário de almoço ou quando chegar em casa, você tem que estudar, você tem que almejar, tipo, eu quero sair do presencial, eu quero mudar de carreira. Você não pode parar, não pode desistir. Porque falar, o presencial tá difícil, eu pego o ônibus, sei lá, estuda no ônibus, bota um vídeo ali e vai assistindo. Eu sempre fiz isso. Quando eu era do presencial, eu às vezes ia no ônibus assistindo vídeo, tutoriais, chegava no trabalho, fazia minhas entregas, sobrava 10 minutos ali, eu assistia algum vídeo para aprender mais. E no home office, com certeza, ajuda, né? Com certeza você tem bem mais tempo, você não pega ônibus, você acorda, pode acordar uma hora mais cedo, estudar, na hora de sair também você já está em casa. Com certeza no home office ajuda, mas aí também é da consciência de cada um, porque é muito fácil o cara só fazer o que você falou aí Uhum. e se acomodar. Mas assim, eu depois que entrei de home office, eu já tirei algumas certificações, então realmente fica mais fácil estudar no home office, mas aí o cara tem que se esforçar. Legal. Thiago, mudando um pouco de assunto aqui, é uma pergunta que eu vou fazer para os meus convidados aqui sempre. Cara, inteligência artificial, chat GPT, como que a inteligência artificial ajuda na sua produtividade hoje? Primeira pergunta. Segundo, se você acha que a inteligência artificial é uma ameaça às nossas carreiras aqui da tecnologia. E é isso. O que que você tem a dizer do chat GPT e das IAs e se isso está te ajudando no seu dia a dia? Como você está usando isso no trabalho? Porque, assim, para desenvolvedor, na minha cabeça é mais claro, né? Você pede ele para ele fazer um trecho de código, ele vai cuspir o código e, dependendo do cara, né, ele vai só copiar e colar lá e vai botar para rodar. Mas como que a inteligência artificial ajuda aí um engenheiro de dados no dia a dia? Cara, é inegável aí que a engenharia que a IA Uhum, ajuda muito. Eu acho que os desenvolvedores, qualquer área que não usar IA, ficar com medo da IA, que vai ser afetado. Eu acho que tem que usar mesmo. Eu acho que cada vez mais as empresas estão buscando alguém que saiba muito sobre IA para entregar na produtividade, porque querendo ou não, a empresa quer que você seja o mais produtivo uhum, possível. Então, se o cara ali manja de IA, sabe conectar uma IA ali mais profundamente no seu código, no seu projeto, com certeza, ele no futuro ele vai ter mais oportunidades do que quem não sabe usar IA. Isso é fato. E na parte assim, ela me ajuda bastante ali para entender algumas lógicas, alguns trechos de código que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Mas assim, cara, na engenharia de dados é muito difícil você usar a IA para qualquer coisa. Porque ali você não está mexendo com o código de um site ou de um sistema, você está mexendo com dados. Então, e são se dados grandes, né? Grande volume, né, de dados, né, os geralmente. dados eles são bastante, assim, pipelines muito extensos, que se você mudar alguma coisa ali, um trecho de código,
ele pode transformar ali todo o seu dataset ali em algo que não faz sentido, ou que vai ficar faltando, ou vai estar dado em lugar errado, cara. E isso é muito perigoso, sabe? Na parte de Uhum. dados. É muito. Dá um airzão muito Então, doido lá. delete sem um E lá e Você deletar. derruba tudo. Isso até quase aconteceu comigo quando eu trabalhava no hospital, que eu mexia lá com o PLSQL, que é a linguagem de programação do Oracle, né? Uhum. E ali você faz as coisas dentro do banco de dados, depois você tem que dar o commit, Certo. lá dentro do banco de dados mesmo. E eu pedi uma vez pro ChatGPT uma explicação de um código ali, ele mandou todo o código, e no final do código já tinha a linha commit. Então ele já ia fazer o delete tudo e tipo ia commitar se eu não percebesse, entendeu? Eu Uhum. ia apagar dado ali que eu nem estava vendo. Então é muito importante, assim, na área de dados, você ter muito cuidado. Você pode usar, claro, você tem que usar para a parte de Uhum. lógica ali, que você, quero implementar um pipeline assim, 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 como eu posso fazer isso? A IA com certeza vai te ajudar a falar. Ele vai falar quais os melhores ferramentas, quais os melhores caminhos, você com certeza também tem que estudar sobre isso, saber o que você está fazendo. Mas, assim, na parte de geração de código, às vezes na engenharia de dados pode ser perigoso. Uhum. Então, eu uso muito, assim, para estudar. Para, por exemplo, se tem uma ferramenta nova, eu não sei, por exemplo, do Google Cloud, o Cloud Composer. Eu falo, chat, me explica o que é Cloud Composer e para que ele é usado. Ele vai me explicar e eu falo, me explica mais isso, isso. Eu vou estudando com o chat GPT, eu vou aprendendo. Então, para geração de código, para desenvolvedores, é muito bom. Uhum. Já usei também para desenvolver alguns projetos aqui brincando, mas na área de dados pode ser perigoso. Uhum. Cara, até pegando o gancho aí, esses dias eu vi no LinkedIn uma postagem de um rapaz que eu não conheço. Ele postou bem assim: orgulho em dizer que eu passei 2025 inteiro sem usar uma linha de código do chat GPT. Ele postou assim. Aí a galera nos comentários estava falando assim, cara, tipo, isso não é motivo de orgulho, sabe? Hoje em dia, você tá ficando para trás, cara, na verdade. Você falar que passou o ano inteiro sem usar uma linha de código do chat GPT, cara, na verdade você está sendo visto até com maus olhos já por uma empresa. Porque, tipo, cara, eu não quero que esse cara aqui vai demorar uma semana para entregar o que o outro cara entrega em 2 dias. Tipo assim, que nem você falou, a empresa ela quer entrega, ela quer resultado, ela não tá se importando se você usa ou não o chat GPT, né? É interessante isso hoje em dia. É assim, porque antigamente o pessoal tinha aquilo, vou aprender React, eu vou aprender Angular, né, que são linguagens de front-end. Uhum. Cara, o dono da empresa, ele não quer nem saber. Ele quer o front-end lá, entendeu? Funcionando, ele E quer o front-end rodando, ele não quer saber o que, que tá hoje atrás, em né? dia mudou isso. Uhum. O cara quer o sistema funcionando. Ele não quer saber se foi você ou se foi a IA que fez. Ele quer se funcionando e bom, entendeu? Ele quer a entrega certa, Robusto, seguro e tal, né? seguro, com certeza. Ele não quer saber quem fez. Isso tem muito hoje. Empresário, ele não liga muito, Uhum. não liga muito para isso, né? E também eu sigo alguns YouTubers brasileiros, alguns que estão criando startups, criando sites. Muitos deles estão usando a IA e falam muito sobre IA no canal deles. Uhum. Então, assim, é um assunto bem interessante. Esses dias eu até eu vi uma postagem lá sobre o Google, que uma engenheira de IA do Google, o pessoal mais brabo assim do mundo, engenheiro do Google, Uhum. passaram um mês tentando resolver o problema, não conseguiram, e o Cloud, que é a IA de código lá da Anthropic, conseguiu resolver. Então, assim, para você ver, às vezes, cara, não faz sentido isso de, não tô usando IA, se até os mais brabos desenvolvedores do Google. Pois é. Né? Legal. Bom, e então, Thiago, eu soube, né? Fiquei sabendo, estou olhando também, que você também é criador de conteúdo agora, cara. Criador de conteúdo dentro da tecnologia. E, cara, conta um pouco pra gente aí, de onde surgiu essa ideia, essa vontade de criar conteúdo e, cara, como que tá sendo criar esse conteúdo. Inclusive, pessoal, todas as redes sociais do Thiago aí, com os conteúdos que ele produz, vão estar aqui na descrição. Vocês, por favor, sigam ele. E Thiago, conta pra gente um pouco aí essa vida de influencer de tecnologia aí, como que tá sendo? Cara, eu acho que sempre foi uma vontade minha ser criador de conteúdo, até antes de entrar na área de TI. Como muita gente aí, quase todo mundo já teve um canal de Minecraft quando era criança. É verdade. Quem nunca teve, né? Então, essa vontade, assim, muita gente já tem, mas muita gente não bota pra fora, assim. E eu tinha muita vontade. Quando eu comecei o meu estágio no Banco do Brasil, eu já queria, porque muita gente já veio me pedir dica, como você conseguiu, como você fez, como entrar na área. Muita gente já pedia dica e eu dava essa dica pro pessoal, pensava, nossa, cara, eu podia fazer conteúdo e postar mais para o pessoal ver.
Só que acabou que eu deixei essa ideia na gaveta e deixei no papel e fui levando a carreira. E nesse ano, como eu tô de home office também ajuda parte do tempo, a gente tem mais tempo para pensar, para escrever roteiro, gravar. Aham. Eu pensei, cara, eu sempre gostei de dar dica pro pessoal na faculdade, sempre gostei de ensinar algumas coisas para meus amigos, que eu também tenho muito amigo que começou na faculdade, os amigos mais novos começaram agora, eu gosto de ensinar as coisas, mostrar. Também gosto muito de consumir conteúdo de tecnologia. Aí eu pensei, vai ser agora, é agora ou nunca. Eu só peguei e comecei, criei um Instagram ali do zero. Eu tô aí há uns 3 meses criando conteúdo. E assim, em 3 meses eu já consegui ali, quase 2 mil seguidores no meu Instagram. Do zero, né? Do É, zero. do zero. E assim, eu posto conteúdo variado ali entre dicas, alguns conteúdos técnicos, alguns memes, alguma coisa mais de humor. Uhum. E recentemente eu lancei o meu canal no YouTube também, que aí realmente vai ser mais para vídeo longo e vai ser vídeos mais focados em conteúdo técnico, tutoriais e algumas dicas também de carreira, como eu fiz, como eu cheguei. E é isso, cara. Eu sempre gostei de dar dicas, sempre gostei de ensinar o pessoal. E eu fiz as redes, comecei no YouTube, no Instagram, justamente para ensinar mais pessoas aí e criar uma comunidade para isso. Que maneiro, cara. E você pensa assim em. Não sei se já está nesse ponto, né? Mas você pensa em ganhar dinheiro também com conteúdo? É porque. Pergunto isso porque hoje em dia, né? Tudo é rede social, né? Desde o dentista, o médico, o advogado, o açougueiro, ele tem uma página para mostrar o que ele faz ali. E querendo ou não, isso acaba ajudando ele a crescer como profissional, né? Ter mais visibilidade na área. Então minha pergunta essa página sua é mais só por um hobby mesmo? Ou você almeja ter um crescimento profissional dentro da área de TI com as páginas? Ou você almeja ainda fazer parceria dentro da página e ganhar dinheiro como influenciador? Você tem essa visão ou como que você enxerga? Eu tenho sim, eu tenho essa visão, porque eu vejo alguns criadores de conteúdos, eu gosto de muito criador de conteúdo de empreendimentos, às vezes de marketing, e eu vejo assim o pessoal falando que realmente é uma verdade, não tem como negar, que o YouTube é a nova TV. A gente vê aí É que verdade. a Cazé TV também mudou isso. Uhum. Jogos de futebol passando no YouTube, isso antigamente era só na TV, então assim, cada vez mais que o tempo passar, menos pessoas, inclusive da minha geração, vão assistir TV. A gente vai no YouTube procurar alguma coisa. Então, o YouTube é a nova TV. Então, se o cara é empresário, é influência, é da área de tecnologia, como a gente, se ele quer estar mostrando o seu trabalho, quer crescer, quer expandir os horizontes, cara, ele tem que ter um canal no YouTube, ele tem que ter um Instagram, ele tem que ter um TikTok, porque isso vai ajudar muito. E depois que eu entrei, comecei, eu vi que realmente abre muitas oportunidades, abre muita porta assim que você nem imagina. Eu acho assim que seria até um conselho para quem ainda não entrou na área, tá estudando, pode, cara, cria um seu Instagram, cria o seu TikTok, vai postar conteúdo de tecnologia. É bom que você aprende enquanto ensina, assim você aprende muita coisa, você pode ensinar algumas coisas básicas que você está aprendendo na faculdade. E isso vai encher os olhos assim dos recrutadores, das empresas, e você vai conseguir até mais oportunidades na área de tecnologia. Agora, na área assim, de parcerias e ganhar dinheiro com isso, eu nunca tinha pensado assim por esse lado, mais de fazer parceria e ganhar dinheiro. Eu pensava mais nessa área mesmo de crescer na tecnologia, expandindo Aham. para empresas, para mostrar Sim, o meu trabalho. entendi, entendi. Aham. Mas acabou que já apareceu, É é, mesmo? uma- já apareceu Maneiro, que bacana. uma empresa de IA, Aham. que não é nem do Brasil, queria algumas parcerias ali, alguns vídeos, alguns Reels, Stories, no TikTok, no YouTube Shorts, e eles viram que eu tinha ali essa habilidade, né? Já viralizei alguns vídeos. Então eles pediram ali o meu serviço e em troca eles me pagavam para vocês verem como abre a oportunidade e ainda o pagamento era em dólar. Olha aí. E aí, cara, assim, eu trabalhei esse mês passado de dezembro, eu trabalhei para eles fazendo vídeos. Foram ali cerca de uns 10 vídeos, incluindo Instagram, TikTok e YouTube Shorts, e recebi ali alguns dólares por isso. Então, Que legal. Que empresa é? Que empresa é?
A Black Box. Black Box, paga nós, que eu também tô, tô querendo. Então, e aí eles estão. Eu acho que eles mudaram o modelo lá de contratação de influenciadores. Uhum, Eles estão procurando mais pessoal agora. Eles procuravam mais vídeos curtos, né? Igual eram os meus. uhum, Eles mudaram mais para o nicho de criadores de vídeos longos. uhum. E Então por isso que você tá começando a criar vídeo longo também, no caso, né? eu acho que o vídeo longo abre muita oportunidade também diferente, assim. Aham. Então eu também comecei a criar. E aí, cara, eu ganhei. Eu fiz um trabalho assim, até você que não entrou na área de tecnologia ainda, tá procurando, querendo ganhar dinheiro, cara. Às vezes a sua saída pode ser começar a criar conteúdo aí, você nem sabe ainda. E tá na hora, não pode Que perder tempo. legal, cara. Bom, estamos aqui já partindo para o final da nossa entrevista. E, Thiago, se você tiver outro assunto que queira trazer, fica à vontade. Mas o que eu quero perguntar para você agora, falando dos dois assuntos, né? São duas perguntas diferentes. Qual conselho que você dá para quem quer entrar em engenharia de dados? Primeira pergunta. E depois, qual conselho que você dá para quem está querendo começar a gravar conteúdo? Beleza. Cara, para quem tá querendo entrar em engenharia de dados, eu acho que você tem que acompanhar influenciadores sobre isso, você tem que ver vídeos sobre isso, como funciona, e você tem que estudar exatamente essas três bases que eu falei, que é SQL, Python e nuvem. Você tendo essas três, se você saber os conceitos básicos de nuvem e partir para pegar ali, por exemplo, o GCP mesmo, que tem plano gratuito, a AWS também deve ter algum plano gratuito, aprender ali, fazer projeto pessoal com SQL, Python e alguma nuvem, cara, você já está praticamente pronto e é assim para começar a aplicar nas vagas. E, cara, não perde a oportunidade. Se tiver vaga de desenvolvimento, você vai, de suporte, de infra, de analista de dados também, que eu vejo muita gente entrando como analista e evoluindo para engenheiro também. Uhum, Então é uma boa para quem acha assim, ah, engenharia tá muito difícil, eu tenho que começar por algum lugar. Estudar também análise de dados, estudar aí Power BI, essa parte mais de visualização de dados também pode te ajudar a entrar na carreira de dados. Então, cara, o conselho que eu dou é continue estudando, não desiste. Vai vendo o que, que cada coisa, para que serve cada coisa, como usa. Estuda isso, SQL, Python e nuvem, que é o principal. ninguém me deu essas dicas aí quando eu comecei, não, hein? Aí E para criar conteúdo, assim, que você indica aí para quem tá começando? Acho que não tem muito segredo, né? Mas fala aí da sua experiência. não tem muito segredo, acho que o segredo é só começar. Mas assim, eu acredito que para você, hoje em dia, assim, antigamente era até mais fácil você viralizar, ficar famoso na época aí da pandemia, né? Que muita gente aproveitou e hoje em dia tá aí influencer cheio do dinheiro e a gente ficou aqui trabalhando. Mas assim, hoje em dia eu acho que para a pessoa criar um conteúdo relevante ali, se você quer criar conteúdos relevantes e ser reconhecido e crescer na parte de criação de conteúdo, você também tem que estudar muito e ser bom naquilo que você faz. Uhum, Por exemplo, eu crio conteúdos de tecnologia, de engenharia de dados, às vezes de desenvolvimento, mas não foi do nada que eu comecei a criar também. Eu estudo sobre isso há bastante tempo, trabalho e vou estudando. Eu crio conteúdo sobre como conseguir uma vaga home office. Isso são experiências que eu estou passando para o meu público. Então, se você é iniciante na área, quer criar conteúdo e quer iniciar na área, cara, faz isso, faz conteúdo de estudos, estudando comigo, aprendendo isso, aprendendo aquilo junto com você, entendeu? Então, você tem que criar um conteúdo sobre aquilo que você quer trabalhar e aquilo que você gosta. Então, você vai juntar tudo ali, porque você não fica dividido. Ah, será que eu faço isso? Será que eu faço isso? Você faz os dois juntos, entendeu? Por isso que agora eu comecei até a criar conteúdo sobre engenharia de dados no YouTube. E aí, quando eu vou fazendo tutoriais, eu já vou aprendendo coisas novas, vou ensinando meu público. uhum. Então, é muito importante você fazer conteúdo sobre aquilo que você quer para sua vida e aquilo que você é bom. Que legal, cara. Até também, meio que no mesmo assunto, mas mudando, você falou sobre aceitar as vagas. Às vezes a pessoa tá perdida, né? Cara, você aceita o emprego que você conseguir, seja de desenvolvimento, seja dados, seja infra, seja suporte, cara, às vezes lá dentro você vai descobrir uma área que você tem mais afinidade e aí sim você vai começar a moldar a sua carreira, né? Não é porque você entrou numa vaga aqui de dados hoje que você não pode ser desenvolvedor amanhã ou vice-versa, né? Também. Exatamente. Inclusive, quando eu comecei no desenvolvimento, eu fui pegando as tarefas ali de dados dentro da meu trabalho de desenvolvedor, estagiário. Eu fui Uhum, pegando as tarefas de dados e me identifiquei mais, gostei mais. E saindo dali eu já mudei, entendeu? Então, eu não precisei ficar preso para sempre. Inclusive, também eu uhum, consegui suporte. Então, é muito assim, você tem que aceitar e ir atrás de qualquer vaga mesmo que você conseguir entrar em TI aí, tá bom. Inclusive, eu tenho um amigo meu que ele entrou em uma vaga de auxiliar administrativo, ele tá na faculdade. Ele entrou na vaga de auxiliar administrativo trabalhando no RH. Eu certo. falei para ele, cara,
faz o que eu fiz também já em empregos meus. Pega coisas que você vê que é muito manual, que o povo está fazendo aí, Muito muito repetitivo, né? repetitivo. Cara, pega, faz uma automação em Python. Pronto, você já pode botar isso no currículo. Você fala lá na entrevista, fiz essa automatização e tal, resolveu o problema da empresa. Pronto, você já é desenvolvedor, cara. Mesmo você sendo da carteira lá, você é auxiliar. Então, você que está aí assistindo, você pode fazer isso também. Você está trabalhando no escritório lá de administrativo, cansativo, um trabalho manual, você pega e desenvolve uma automação em Python, desenvolve um sitezinho ali para resolver o problema, cara, e pronto, você é desenvolvedor, mesmo não estando na área. Então, isso também eu já fiz bastante. Antes de entrar ali, quando eu era suporte ali na empresa, eu fiz muitas automações assim, Uhum. que me ajudou bastante também a conseguir emprego e ter repertório para falar que eu já tinha resolvido problemas em outras Legal, empresas. né? Às vezes, assim, a pessoa tá lá no suporte e ela vai pensar, cara, mas é que eu não tenho oportunidade de fazer algo, né? Mas às vezes não é o que alguém te pede para fazer, né? Você tem a proatividade, igual você disse, de identificar alguma tarefa repetitiva e você vai por conta própria lá e faz. Eu tenho certeza que mesmo que não te pedirem, se você resolver um problema desse, cara, coisa negativa você não vai ter. Seu chefe vai gostar, o dono da empresa vai gostar e você vai ter conteúdo para pôr no seu currículo, para pôr no seu portfólio. Foi isso que eu já fiz quando eu estava no hospital. Eu era analista de dados, eu não era parte do desenvolvimento, Uhum. mas eu vi alguns processos manuais ali na parte de dados, aí na parte também de negócios. E, cara, eu não falei nada para ninguém. Eu só peguei, abri o meu VS Code ali com Python, resolvi, automatizei. Cheguei lá pro meu chefe e falei, ó, aqui, ó, pronto, automatizei isso aqui. Você acha que o cara vai adorar, o cara vai gostar. É, Falei, cara, o cara vai. bota no ar e quando eu botei no ar, ele já, depois, já posteriormente me pediu para automatizar mais coisas, então, Pois é, aí, ó, você é, mesmo abriu a porta disso, né? E exatamente, você depois mesmo vieram te criou. consultar sobre isso, mas ali foi você que teve a iniciativa inicial, né? Vamos falar assim, né? Você que tem que fazer a sua oportunidade, né, às vezes. É, cara, muito maneiro. Cara, esse foi Thiago Santana. Tiagão, alguma consideração final que você quer deixar aqui no nosso vídeo de hoje? Só agradecer aí o convite. Espero que Eu esse que ano a gente agradeço. possa fazer mais outros podcasts aí, mais focado talvez em conteúdo técnico, Que em criação de legal, conteúdo. que legal. Estou sempre pronto aí, se quiser me chamar. Muito obrigado, cara. E aí, cara, é isso. Muito obrigado aí. Sigam lá nas redes sociais. Todas as minhas redes é Thiago Data, Thiago Data em todas as redes. Vai ficar aqui embaixo. Todo mundo vai segue o Thiago aí. E é isso. Então, pessoal, ó, vou até me destacar aqui de novo. Pessoal, quem acompanhou até aqui, comenta assim, ó. Ping baixo, nível alto. Quero ver quem ficou até o final. Esse foi o Thiago Santana, Thiago Data, né, Thiago? Seu Isso, arroba? Thiago. Legal, vai estar tudo aqui embaixo também as redes sociais do Thiago, LinkedIn, as redes dele de criação de conteúdo. Esse foi o primeiro episódio do. Como é que é o nome do podcast, cara? Divulgando carreiras. O cara sabe mais que eu. Primeiro episódio do podcast Debugando Carreiras. É isso, pessoal. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Deixa aí a sua dúvida, o seu comentário, porque a gente vai trazer o Thiago de novo aqui. Então, se você tiver alguma dúvida para ele, pode deixar aí. Ou então, melhor ainda, vai na rede social dele, encher o saco dele lá para ele te responder. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Ping baixo, nível alto. Valeu, galera.